Hi, I'm Alexis Cuadrado, and I'm a member of the Origen Collective. We are a group of Hispanic and Latino music makers changing the shape of Latin music today. I'm very excited today to present to you another collective from Sao Paulo, Brazil. Their model is really fascinating to me because they've become a record label, they're a management agency, they're a recording studio, and basically they're reshaping how things are done down there in Brazil. The show will feature Vitor Arantes, Fran Nóbrega with Michelle Pipoquinha, Anderson Quevedo, and Libero Dietrich. I really hope that you will enjoy it as I have. Thank you so much for watching, and here it is, the Umbilical Collective. São Paulo é, dentro do Brasil, a cidade que tem o Brasil todo, de certa forma, no sentido que São Paulo é uma cidade onde tem gente de todas as áreas do Brasil, todas as regiões, e isso interfere, obviamente, em coisas normais da sociedade e interfere na música. É um lugar de referência no Brasil para todas as pessoas que querem fazer qualquer coisa relacionada com música, com a profissão musical. Todo mundo sabe que é para ir para São Paulo, que é onde as coisas acontecem, né? É um lugar de oportunidades também, né? Acredito. Apesar de ser um lugar difícil, né? A cidade de São Paulo é um lugar bem difícil, porque imagina, é uma cidade só de prédios, poluição, gente que está sempre atrasada por alguma coisa, meio estressada porque precisa entregar alguma coisa. São Paulo acaba atraindo as pessoas por ser um lugar onde vai aglutinar oportunidades. Aqui, no caso da vida cultural, ela é muito rica em tudo, né? Aqui tem desde samba, cultura indígena e qualquer tipo de coisa que venha de fora. Tem de tudo, né? Porque absorveu tudo quanto é tipo de imigrante. São Paulo não é diferente em nada de qualquer outra cidade grande em qualquer lugar do mundo. A gente sempre acha, eu tinha essa visão, né, morando no interior, que eu vou chegar em São Paulo, não vai ter espaço pra mim, né? Lá tem gente muito boa, muito maravilhosa, o que eu vou fazer lá? E muita gente pensa assim, né? Só que tem muito espaço e tem muita gente boa querendo abrir mais espaço também. Eu tive minha formação musical toda em João Pessoa, na Paraíba. E quando eu vim para cá, eu observei uma coisa muito diferente, assim, porque em João Pessoa o contingente de músicos é muito menor. Então, meio que para todos os trabalhos de música são os mesmos caras. Então, isso pede uma versatilidade dos músicos, né? Lá a gente é acostumado ao mesmo cara tocar numa banda de reggae, numa banda de forró, uma banda de jazz e várias coisas. E aqui em São Paulo, como é tudo muito... tudo tem proporções gigantescas, as pessoas se agrupam em nichos menores por interesses, né? Então, é muito comum aqui você ver músicos que só tocam jazz, que só tocam rock, que só tocam isso. Eu gosto muito da cena de São Paulo, porque ela abraça muitas outras cenas. Ela não é uma cena... Não existe uma cena... É difícil você falar uma cena de São Paulo, principalmente do instrumental. Porque se no instrumental você vai ter a galera do jazz, né? Você tem as galeras, né? A galera do jazz, a galera que faz o som cubano, a galera que faz o som mais dançante, né? O jazz funk. Tem a galera que voltou agora... não agora, né, mas há algum tempo forte, a galera do afrobeat, né, do som mais afro-brasileirado, né, aquela trazendo as coisas da macumba, do candomblé pro som, né, as coisas da maracatu também. Tem tudo aqui, né, então isso é muito bom. Quando a gente chega num lugar que tem tantos nomes da música brasileira e mundial, assim, a gente chega com muita sede de ouvir como artista. E é muito legal, porque pra mim, a forma mais poderosa da gente aprender música é ouvindo, né? E se a gente puder ouvir de pertinho e ver, né, é muito mais. Acho que a cena, ela, digo como locais mesmo de apresentação e de incentivo à cultura no modo geral, são menores do que a proporção de grandes músicos que a gente tem aqui. E aí isso, de certa forma,
acaba rolando algumas panelinhas, talvez, né? A gente acaba tendo grupos que meio que dominam certas partes da cena, então uma sensação que eu tenho é que eu acho que poderia ser talvez um pouco mais inclusivo, um pouco mais aberto. Você pode ir do céu ao inferno em São Paulo, né? Então as oportunidades de trabalho ou de conexões, elas são infinitas. Algumas são maravilhosas e outras são mais tortuosas. Então eu, já trabalhando há mais de 20 anos com música, já passei por tudo. Apesar de ser mais restrito, eu acho que ainda é uma cidade que acontece bem, de certa forma. Assim, acontece, não vou dizer que acontece super bem, mas acontece. Existem espaços mesmo menores e aos poucos novas oportunidades vão aparecendo, tem alguém que vem um pouco na contramão e consegue se destacar um pouco mais. Encontrei aqui um núcleo fervendo de pessoas fazendo exatamente, especificamente música brasileira, mas com aquela abordagem da música improvisada, com todo aquele contexto jazzístico de improvisação e canção, mais instrumental também, tudo junto dentro desse mosaico que é a música brasileira, né? Durante meu processo de formação, eu passei do erudito, aí comecei a estudar música popular, canção, por causa do meu pai, aí entra no jazz. Então, o conceito do disco passa um pouco por essas minhas referências pessoais e também um pouco pelas referências dos meus companheiros. Tanto que eu chamo de elo, né? Que é meio que o ponto de intersecção, né? O ponto comum de todas essas referências. Desde de um pouco de música erudita, né? Porque, enfim, tá enraizado no começo da minha formação, mas um pouco do jazz, um pouco dessa música instrumental que começa a abrir mais a cabeça quando você pega os conceitos, alguma coisa do Hermeto. E uma referência fortíssima foram essa galera mais moderna que está na cena de Nova York, que tem muita influência de Israel, alguns músicos do leste europeu ali, que tem uma outra forma de pensar a música, né? De organizar, principalmente ritmicamente, né? Então é o lugar comum entre todas essas referências.
o selo surgiu de uma necessidade muito pessoal, porque enquanto músico, né, do outro lado do trabalho que eu desempenho agora, eu senti uma carência muito grande por pessoas que fizessem parcerias e que trabalhassem junto comigo e que pensassem os projetos junto comigo, para eu não ter que ficar acumulando tantas funções para além do estudar musical, né, do estudo da música em si, propriamente dito. E no meio de um processo de uma gravação de uma música, eu conheci meu sócio, que é o Magi. Era um catalão recém-chegado no Brasil e muito encantado com tudo que acontecia por aqui, e com a ideia futura de vou montar um selo para novos artistas. Um selo que, para além da gravação dos serviços de produção fonográfica, oferecessem um complemento, né, de uma ajuda logística para não só gravar, quanto fazer com que aquela música, aqueles registros tivessem um futuro, um percurso, né? Tentar entender o que é que eu quero com minha música, tentar entender onde é que eu quero chegar, tentar entender e questionar para onde eu quero levar aquilo. Então, tudo isso eu falei, cara, é isso que falta. A Umbilical quer dar para os artistas esse cuidado, esse tempo, essa compreensão, né? Que aconteça uma troca para eu entender o que esse músico quer passar com a música dele, né? Quais são as referências dele, quais são os discos que têm a ver com o que ele está querendo passar. E eu sei, por experiência própria como músico, que nem todos os estúdios oferecem esse cuidado, né? Chegou o momento que a gente decidiu, se nem todo mundo ou pouquíssimas pessoas fizeram isso por nós, vamos se juntar e vamos fazer isso pelos outros. Eu, como cantora, e eu vejo outras cantoras também, a gente quer regravar ou gravar de primeira vez uma música de um compositor quando a gente se identifica com ela e ela está contando uma história que a gente quer contar. E com o jazz eu acredito que é a mesma coisa, né? Só que de outra forma, de outra língua, né? Outra forma de gostar do que ouviu e de querer contar também a história. E sempre vai sair uma história diferente, né? Porque a gente vai colocar um pouquinho do que a gente é e do que a gente está sentindo com aquela música. Vejo que não tenho tempo pra ser uma estrela. É tanto que fazer minha nega que só tô vendo pra crer. Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca. Troca de vida comigo em 2 tempos, tu vai me dizer que eu sou muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. Na base do que é bom, feito amigo, alegria. De outro modo é amargo, o que era pra ser delícia. O glamour tá na lida e não me custa nada, só me custa a vida. Ser uma estrela é tanto que fazer minha nega que só tô vendo pra
Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca. Troca de vida comigo em 2 tempos, tu vai me dizer que eu sou muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. Na base do que é bom, feito amigo, alegria. De outro modo é amargo. O que era pra ser delícia, o glamour tá na lida. E não me custa nada, só me custa a vida. Na base do que é bom, feito amigo, alegria. De outro modo é amargo. O que era pra ser delícia, o glamour tá na lida. E não me custa nada, só me custa a vida. Música é um negócio difícil, um negócio que você tem que cavar sempre, mesmo quando a pessoa já está bem estabelecida, ela tem que continuar cavando, senão ela não vai conseguir. Beleza, a gente toca bem, esse é o trabalho, e o que fazer com isso, né? Então, quais são os caminhos? Quais são os caminhos para direcionar para você conseguir gravar, para você conseguir registrar um trabalho, para você conseguir para mostrar para as pessoas certas? Tá, vamos começar e terminar por onde? Como que vai ser o caminho? Porque a gente sabe que gravar um CD, fazer uma produção, não é uma coisa fácil e simples e que precisa de muitas mãos, né? E a gente que é artista, geralmente a gente é muito ruim em produzir, né? A gente quer chegar e cantar, mas não é assim que funciona. O selo umbilical foi o gatilho para eu conseguir ter todo o suporte, além da parte musical, de estúdio, toda a parte de assessoria de comunicação, de pós-produção, trabalho em vídeo, trabalho em toda essa parte que é necessária, mas que eu estava ainda patinando, digamos assim, de como fazer. Então foi todo o gatilho que conseguiu fazer o trabalho acontecer. Fora isso, eles têm essa coisa de abraçar mesmo a gente, querer chamar mais gente e ter essa abertura de ser realmente uma plataforma para a música instrumental aqui de São Paulo, para o mundo, né? Seja para aqui para o Brasil, para o mundo. Você tem um selo que tem um trabalho legal, com artistas que tem um trabalho legal, e é isso. Então essa ideia de conjunto já pessoalmente me anima, sabe? De você não fazer parte de uma coisa isolada e ir correndo atrás sozinho em cada instância. Então na parte de produção você vai correr atrás de uma coisa, numa parte de gravação você vai correr atrás de outra coisa. E eu acho que isso ajuda a dar mais o sentido e dar mais força no trabalho artístico como um todo, sabe? A ideia é que a gente consiga estabelecer um padrão de qualidade, que as pessoas comecem a remeter aqueles discos a uma qualidade já pré-concebida, que as pessoas ouçam um disco simplesmente porque já ouviram outro disco e que tinha aquele mesmo visual e se sintam atraídas muito antes de conseguir dar o play na nossa música.
som que me capturou assim por completo foi o funk music, né? Soul music. E aí, a partir dali que eu fui abrindo mais pro jazz, conhecendo todas as vertentes do jazz, nessas coisas. Então, eu acredito que esse disco, ele traz muito desses elementos, dessa coisa da black music, do funk. Apesar de que, com o passar do tempo, eu fui me desenvolvendo musicalmente, conhecendo outros estilos, conhecendo o Hermeto Pascoal, conhecendo o Moacir Santos, mesmo até uma coisa mais regional, né? Poxa, eu sou fã do Ivanildo, do Sax de Ouro, cara. Ele, tipo, é o primeiro saxofonista que você escuta, praticamente, assim, de instrumental brasileiro, assim, legítimo, né? Aquela coisa, sonoridade raiz, e o cara já... Tipo, o primeiro disco que eu vi dele já tinha um tributo ao Charlie Parker, assim, uma coisa que... Como assim, o cara, Ivanildo... Foi bom pra caramba, um samba, sei lá, um samba mais nordestino, assim. Então, acho que esse disco é bem essa síntese dessa coisa do funk music com o universo do jazz, tentando misturar com a coisa brasileira também, né? Não fugir nunca disso também, né?
a gente tomou um cuidado de montar um time de respeito, assim, montar uma galera que realmente conseguisse executar o que a gente tinha em mente, que conseguisse realmente dar um trabalho de qualidade para esses artistas que iam trabalhar com a gente. Tem pessoas idealizadoras do projeto muito afim de fazer as coisas acontecerem. E além de ter algum know-how já, mas também estão afim de aprender junto com as pessoas, com a equipe das pessoas que começaram a trabalhar junto, sejam os artistas, as pessoas que cuidam de todos os bastidores do negócio, né? Então entendi realmente como um projeto coletivo de produção musical. Uma ideia super importante bem no começo do selo, que era o fato de acumular conhecimento, né? Que a primeira vez que você faz uma coisa, você tem que aprender como faz. E se um artista lança um disco, precisa aprender muitas coisas. E talvez não lança outro disco até passados 3 anos, né? Mas se esse conhecimento a gente pega desse artista que lançou agora e consegue passar porque vai lançar um disco 2 meses depois, fica muito mais fácil, né? E a gente vai adquirindo esses jeitinhos de fazer as coisas, vai agregando outras coisas que no começo não conseguimos pensar. Para além do esforço, tem que ter também uma sinceridade dentro das suas capacidades, do que você consegue ou que você não consegue fazer. E tem muitas coisas que a gente precisa entender que a gente não consegue fazer sozinho. E a gente precisa desse trabalho de todo mundo junto. Então, acho que a Umbilical trouxe esse sopro de ar fresco, assim, sabe? Essas músicas foram compostas há muitos anos atrás, então foi meu primeiro contato com música brasileira e com música instrumental já no início do processo. O conceito desse álbum é essa mistura de todos esses estilos e o conceito também da canção, né? A mistura da música instrumental com a canção popular. Eu acho que teve muito, por ter essa gama de influências diferentes, inclusive do rock, além de tudo. Essas músicas elas têm um caráter cantado, elas não têm só uma referência da música instrumental ou da improvisação, elas também têm essa influência da canção, seja brasileira ou seja internacional também.
Infelizmente, 2020 foi um ano terrível para qualquer pessoa que trabalha com eventos. Foi uma pancada muito grande, não só para a gente, mas principalmente para os músicos que gravavam com a gente. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de reafirmar o que a gente já acreditava enquanto valores da Umbilical, assim. Com essa intenção que tem a Umbilical de ajudar os artistas, ajudar os músicos, pensamos, é a nossa oportunidade para fazer isso. É um momento muito delicado para quem trabalha com música. Vamos tentar colocar nosso esforço, nossa iniciativa, nossas ideias para achar uma alternativa, para conseguir fazer esses discos que a gente tanto quer fazer, né? E a solução foi lançar uma campanha de financiamento coletivo para apresentar essa proposta, explicando precisamente desse momento de dificuldade e chamar as pessoas que gostam de música brasileira, que gostam de música instrumental, para apoiarem esses artistas que tinham uns planos que não estavam podendo ir para frente por conta da pandemia, né? A gente saiu bem mais forte, assim, a gente chegou do outro lado, né? Ou pelo menos estamos atravessando, já que a pandemia ainda não acabou, mas estamos atravessando bem. Os discos vão ser lançados, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, e a gente trouxe os artistas bem para perto da gente. E, afortunadamente, temos já parcerias estabelecidas para a segunda leva, 4 outros artistas que a gente pretende lançar, com 4 propostas novamente diversas, todas elas muito interessantes. Eu acho que a palavra central, assim, do trabalho da gente, e a gente é muito alinhado com a Thaís, a gente sempre fala sobre isso, é o carinho. É o carinho que a gente trata o músico, é o carinho que a gente trata um disco, é o carinho que a gente trata o projeto da Umbilical como um todo. É um projeto de vida para tentar trazer uma perspectiva melhor, não só para a gente, não só para os nossos artistas, mas para todo mundo que está envolvido nessa cena que a gente trabalha.
praia do Rio, daquele fim de mundo todo lambuzado. O tempo corria solto no Cariri, na boca daquela gente, Luiz Gonzaga. Daquela namorada só ficou saudade, daquele remeleixo no canavial. Ou